Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para você ficar ligado aí em todas as notificações do Imparcialmente Santista. Seja muito bem-vindo ao canal e a esse vídeo. Esse vídeo eu confesso que deu um pequeno trabalhinho para eu pensar e articular minhas ideias. Tô com o meu computador aqui, como eu sempre falo, por isso que eu fico assim olhando. Eu prefiro dar os dados certinhos do que decorar tudo e falar besteira para vocês. Eu fiquei pensando no último jogo, a partir do momento que o Marinho saiu e que a gente não consegue mais ter a criatividade em cima do Santos, de como o Santos hoje, a maior deficiência do time é o meio de campo, é a criatividade. A gente está, né, com uma defesa um pouco mais sólida. Eu acho que o João Paulo vem aí com uma representatividade grande. Ele tem muita personalidade, ele tá fazendo bons jogos. Eu tô caminhando para entender mais uma solidez defensiva do Luan Pérez. Confesso que a dupla Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique ainda para mim era muito mais confortável de assistir um jogo com eles, mas eu tô gostando da evolução do Luan Pérez e o Lucas Veríssimo é craque, não tenho o que dizer ali na nossa zaga. Pro ataque não tem também o que alterar muita coisa, a gente sabe dessa formação que temos entre Marinho, Caio Jorge e o Soteldo. É a melhor formação que o Santos pode ter. É claro, o Soteldo pode evoluir, não está vindo bem, porém, até onde ele não está indo bem por apenas uma participação, uma atuação individual, e até onde também, qual é essa bola que está chegando para o Soteldo. Porque se a gente olha o meio de campo hoje do Santos, que o mais o Cuca gosta, o que o Gesualdo também jogava é de Alisson, Pituca e Sanches, sendo que Sanches e Pituca não estão jogando bem e o Alisson fez boas partidas. É claro que a última contra o Palmeiras ele não fez uma boa partida, mas de forma geral o Alisson é um jogador regular. Agora, o Alisson nunca na sua carreira inteira foi criativo. Ele é um jogador defensivo e não há problema nisso. Né, o Alisson, o jogador das chegadas duras, ele é esse tipo de jogador defensivo, é o perfil do Alisson. Não dá pra você pedir pra ele que ele dê assistências, que ele alce a bola na área, nunca foi esse tipo de jogador. Então a gente tem que entender, entre principalmente essa formação de Pituca e Sanches, o que podemos fazer. No último jogo, a hora que o Marinho saiu, o time morreu. Aí percebemos que a bola estava saindo da parte defensiva, ou talvez das laterais, porque eu vejo até o Pará se arriscando um pouco mais, o Felipe Jonathan chutando cada vez mais. Só que esse meio de campo não está funcionando. Então eu juntei aqui várias informações para a gente comentar sobre esse meio de campo, sobre o que temos, sobre o que já tivemos, para ver o porquê que o meio de campo hoje, em 2020, não dá certo. É claro que assim, o Sanches, esse ano ele jogou em todos os jogos do Brasileiro e por 2 vezes ele foi substituído pelo Thailson e por uma vez pelo Jobson. O Sanches jogou 2 jogos inteiros, que foram contra o Atlético Paranaense e o primeiro jogo contra o Bragantino. Mas em nenhum desses jogos a gente viu minimamente o Sanches do ano passado. Aquele Sanches que em 2019 disputou 57 jogos com o Sampaoli e fez 17 gols, o líder do time do ano passado. O Sanches hoje é o segundo aí estrangeiro com mais gols na história do Santos. O primeiro continua sendo o nosso grande Copete. E eu quero conversar com vocês sobre o Evandro. O Evandro chega no Santos apenas por luvas, né? Ele estava livre no mercado, jogando lá pelo Hull City da Inglaterra. Chega ano passado, faz um bom ano, principalmente jogando com as bases entre Diego Pituca e Sanches. E esse ano o Santos simplesmente opta por não renovar com o jogador. O jogador queria renovar com o Santos, até o Evandro nesse momento não tem time ainda. Aspas para o Evandro. Foi uma pena, porque eu curti muito ter jogado no Santos. Nenhuma mágoa, fiquei chateado por não ter ficado. Para todo mundo era muito mais fácil a minha permanência. O Santos está proibido de inscrever jogadores. Não seria um reforço absurdo financeiramente. Vou ser sincero, se falassem, Evandro, por causa da pandemia, nós queremos nós queremos o seu contrato mais adiado por mais aí 6 meses. O Evandro disse que aceitaria, que ficaria fácil. Eu não entendi qual foi a do Santos que não ganhava, o Evandro não ganhava um grande salário. Esse é até um ponto do que eu tô falando aqui, saiu hoje numa matéria do Diário do Peixe. Vou deixar aqui na descrição, dando os créditos para eles, uma ótima matéria. E uma coluna de opinião, né, do Giovanni. E ele fala que, assim,
o Santos simplesmente ele não mostrou nenhum tipo de interesse para manter o jogador e também não mostrou, até porque a gente não tinha outro jogador. O Santos não pode inscrever, não pode contratar. Eu hoje sinto muito a falta do Evandro e não entendi qual foi a do Santos pra gente simplesmente não renovar. O Santos tinha uma dívida aí com o empresário do jogador, ele não vinha jogando no esquema tático do Gesualdo, porque não cabia, pelo pensamento do Gesualdo, estratégico usar essa peça, e o Santos se desfez do jogador com a possibilidade de se desfazer do Gesualdo. O Gesualdo não vinha bem no time do Santos. Então eu acho aí que foi uma escolha um pouco equivocada, visando que não temos como contratar. Eu acho que esse é o ponto principal, não temos nem dinheiro e nem uma liberação na FIFA. O Evandro ele jogou 18 jogos em 2019 e fez boas partidas sim. E agora eu quero relembrar um pouquinho, né? Que essa tragédia de meio de campo vem de antes. A gente teve Bryan Ruiz e Cueva, cerca de 30 milhões aí pelo Cueva, 16 jogos e nenhum gol marcado. E o Bryan Ruiz, um levantamento aí do Globo Esporte, que custou quase 400 mil por jogo. De tão poucos jogos que o Bryan ele jogou, apenas 14 partidas oficiais. Então a gente percebe que lá de trás, né, a gente pode ver que lá do triênio, vamos pensar esse triênio Pérez, separando por gestão para ficar mais simples, o Santos não tá se achando com o meia. E primeiramente quem chegou e ficou nesse meio de campo foi o Sanches, que tá nessa partida, joga muito bem. O Sanches, só que assim, ele é um jogador de 35 anos. Então a gente precisa ter um reforço no lugar dele. Hoje no elenco a gente tem o Jean Mota, só que é um jogador que já poderia ter ido para o Nordeste, não foi. O Santista não gosta muito dele. A última vez que ele entrou, perdeu um gol. Que é claro, tudo vai cair mais forte em cima do Jean Mota a partir do momento que o Santista não vê nele tanta qualidade. Então eu vou falar dos jogadores que o Santista gosta, né? A base. Então eu vou falar agora do Thailson, do Jobson, do Lucas Lourenço, do Sandri, do Ivonei e do Ceará. São vários jogadores que eu separei pra gente conversar. O Thailson, ele tá entrando de meio de campo. Diz o Cuca que ele jogava assim, né, lá na base, mas eu lembro mais do Thailson como atacante. O Thailson é um jogador de 21 anos, que fez 9 jogos já em 2020, nenhum gol. E, sinceramente, muita gente gosta dele, mas eu não vi nenhuma atuação que eu falasse, putz, ele tem que ficar. O Thailson hoje não está à altura do Sanches. E não consigo ver, talvez, por exemplo, no último jogo, ele tivesse entrado melhor ali no lugar, talvez, do Marinho. Não tanto no lugar do Sanches. Né? E o Thailson entrou esse ano 3 vezes no lugar do Sanches. Para jogar com, muitas vezes, Alisson e Pituca, que não estão conseguindo criar. Então fica totalmente pro Thailson, um moleque, que às vezes até podemos dizer que está sendo queimado, né? Porque ele porque ele não está entrando bem nesse jogo e talvez não esteja entrando na sua posição e não está conseguindo criar, porque fica muito peso em cima do Thailson para toda a criação parte dele. E nas últimas partidas eu não vi uma execução absurda do Thailson que eu falasse, caramba, esse cara é o sucessor do Sanches. Continuando na base, outra pessoa que esse ano entrou no lugar do Thailson foi o Jobson. Jobson, um jogador aí de 20 anos, já fez 14 jogos esse ano. Eu gosto do Jobson, mas eu acho ele um jogador que dá medo no Santista. Porque a partir do momento que ele vai fazer um baita de um drible, uma baita de uma assistência, ele pode perder um gol na cara, ele pode deixar o João Paulo ali numa situação que a gente tem receio. O Jobson até, muita gente diz, por que será que a gente não joga, por exemplo, o Pituca, talvez de primeiro volante, porque o Pituca está num feeling, né, num perfil mais defensivo, e o Jobson ali, talvez no lugar do Pituca. Eu acho que o Jobson, ele é diferenciado. Ele é alto, ele cabeceia, ele se expõe. Bom ou não, é a resposta de você se expor. Por exemplo, hoje, o Pituca não se expõe, o Sanches não se expõe. Uma coisa que o Sanches fez muito no último jogo foi cair. O Santos chegava numa dura um pouco maior ali, numa dividida, caía, pedia falta, porque parece que ele está sem a vontade de driblar, a vontade de tentar uma jogada, diferente do Jobson. O Jobson, ele tenta toda a bola. Sim, ele foi expulso naquele jogo de uma maneira bizarra, mas o Jobson é um jogador de atitude. Ele me lembra muito nessa questão, por exemplo, o João Paulo. Atitude. Uma hora a gente vai querer ficar maluco com ele. Mas eu não sei até onde ele é um substituto do Sanches. E sim, talvez do próprio Pituca, né? Podendo até colocar o Pituca pra trás ou jogar o Alisson e o Jobson. Não gosto tanto, talvez, do Jobson tão perto da zaga como joga o Alisson. Eu acho que esse perfil é mais do Alisson.
principalmente quando a gente joga com jogadores na zaga como o Alex, jogadores que ainda estão se entendendo na zaga. O problema mais da defesa do Santos, eu acho que é a sintonia e comunicação, porque a defesa vem alterando muito, né? Esse ano a gente jogou com o Luiz Felipe, jogou com o Veríssimo, jogou com o Lopérez, jogou com o Alex, jogou até com o Alisson na zaga. Então o que falta para a zaga do Santos hoje, na minha opinião, é mais experiência, é mais tempo de jogo junto. Muito mais do que o meio de campo, que eu vejo uma deficiência do jogador. Bom, agora falando de um jogador que 17 anos, o Sandri, ele jogou em 2 vezes, acho que, coitado, foi jogado aí na Arena Corinthians contra o Corinthians, num jogo de torcida única. Foi a partida que a gente mais lembra, mas é um jogador muito visado internacionalmente. Ele é um jogador que, pelas palavras do Caio Nascimento, que foi o Caio Nascimento, analista de desempenho do Future, eu vou colocar também aqui embaixo, ele me deu uma entrevista aqui pro canal, tá aqui no card, e pelas palavras do Caio, ele fala que é um jogador que resolve a situação, que é parecido com o futebol do Sanches. Pode ser primeiro ou segundo volante, ou até mesmo como esse terceiro zagueiro. Entende muito bem o meio-campo, tem técnica, bom passe, inicia jogadas, inicia as transições de jogo, né? Então, assim, precisa de sequência e de paciência. É isso que o Caio Nascimento diz do Sandri. São as palavras de alguém que acompanha a base. Porque é claro que de base é muito mais fácil a gente... Ah, moleque, põe, sobe logo. Não. Só que assim, tem 17 anos. Então, até onde é esse jogador que vai salvar a equipe do Santos? Mas pelo que eu vejo, de todo mundo que analisa a base, não tem uma pessoa que não gosta do Sandri. O Sandri e outro jogador também, que todo mundo gosta muito, é o Ivonei. O Ivonei entrou uma vez esse ano, é um jogador de 18 anos, um jogador tático, primeiro, segundo, terceiro volante, igual o que eu acabei aqui, terceiro homem, que ele diz, né? Não terceiro volante, ele diz desse terceiro homem quando o Santos joga ali com três pessoas no meio de campo, né? 3 volantes e talvez não jogue com um meia, porque o camisa 10 do Santos tá lá na frente. Então o Santos acaba não tendo esse meia articulador aí, o camisa 10. E uma coisa que eu gosto, que o Caio Nascimento também me contou, é que ele é bom de falta, ele é bom de bola parada e ele é bom de escanteio. O Santos hoje, outra deficiência é a bola parada, tanto contra, tanto a favor. Porque assim, escanteio do Palmeiras, eu já fiquei assim... Meu Deus, tudo pode acontecer. Quando o Santos vai cobrar escanteio, celular. Você acha já que não vai acontecer nada? O que aconteceu ontem? O Madison fez uma cabeçada, porque a gente não tá acostumado ao time do Santos se arriscar em bola parada. Então, tá aí um perfil do Ivonei, que é um cara que pode ter isso. Ele entrou no lugar do Alisson, né, esse ano lá no segundo tempo contra o Internacional. Ou seja, para também criar a jogada, fazer essa transição. Então eu acho que esse time do Santos, ele pode olhar para o Ivonei de um outro olhar. E aí, a gente tem também nesse time mais atual o Ceará. O Ceará tem 21 anos. Ele é um jogador, esse meio armador, famoso, talvez aí o camisa 10, talvez o que a gente esperava do Christian Cueva ou do Brian Ruiz. E tá aí, pelo seu histórico, infelizmente ele vem de histórico de lesões. E hoje, novamente, ele está lesionado. Então ele é um jogador que acaba a gente ficando com medo mais da lesão dele. E ele já tem 21 anos. Né? Pro Santos, isso é um jogador velhaço. Então eu acho que é um jogador que pode ser utilizado. Ele pensa, ele tem cadência, ele não peça para jogo grande, né? Também aí utilizando as palavras do Caio Nascimento, que me ajudou muito no vídeo sobre a base. Diz que é um jogador muito responsável. Mas pela idade e pelo número de lesões, a gente tem receio do futuro dele. E por último, gente, o queridinho do santista, Lucas Lourenço. Lucas Lourenço, famosa aí, pra sempre, eterno parceiro do Rodrigo, tem 19 anos, ou seja, já é mais velho do que o Ivonei e ainda não teve uma chance. O Lucas Lourenço, ele jogou em 4 partidas em 2020 pela Copa São Paulo, mas ainda não teve uma chance no profissional. Estão acontecendo aí alguns embrólios, né, dentro de Santos empresário, que tá querendo renovar, não quer, não sabe. Então a gente não sabe se também a questão dele não entrar pode vir muito mais, infelizmente, da parte burocrática do que da parte do próprio jogador. Mas é um jogador que tem questões em termos de condicionamento físico, aguentar os 90 minutos. Isso também é outra informação do Caio, analista de desempenho, que me passou. Ele diz que o jogador ele não aguenta muito, tem problemas físicos, se tiver uma entrada, pode ser que sinta. Então eu acho que de todos não é um jogador tão preparado.
Aqui a gente falou do Sandri, mesmo do Jobson, do Ivonei, o Ceará, mais por conta da idade também. Então são aí algumas opções, né? Até no último jogo a gente viu a entrada do Marcos Leonardo, outro moleque da base, cabeça raspada. Então assim, pelo que a gente tá vendo, o futuro do meio vem da base, mas também vem um pouquinho da estratégia. Eu acho que para os próximos jogos, né, vamos jogar contra o Flamengo, um jogo extremamente difícil, mas assim, dá pra tentar mais o Jobson. Eu gosto do Jobson ali, mais no lugar do Pituca. Manteria o Alisson para jogos que a gente tá com mais dificuldade. No próximo jogo aí, tomara que a gente consiga manter o Lucas Veríssimo. Claro, jogando contra o Flamengo não vamos ter o Alisson porque foi expulso, então dá pra pensar de uma maneira diferente. Eu acho que na parte do ataque a gente não tem muito ainda como mexer e na dupla de zaga pouca coisa, apenas quando tivermos lesões. Mas eu acho que esse meio de campo dá pra trabalhar. O Sanches ainda seja um homem pra começar o jogo. Mas a partir do momento que a gente tem 5 substituições, eu acho que a gente pode pensar em um desses vários nomes aí que eu comentei hoje com vocês. Bom, fiz uma análise aí pra vocês do meio de campo. Escreva aqui embaixo quem vocês colocariam no lugar do Sanches e por quê. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!